Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 a seguir. Evangelho de Mateus, o apóstolo, capítulo 21, versículo 12 a seguir. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 21, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, ficaram bravos, e disseram para Jesus: Ouve o que essas crianças dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, meu Deus, da Tua palavra que é poderosa, da Tua palavra que não volta vazia, mas se abraça para aquilo a qual é enviada. Por isso, fala conosco nessa noite, Senhor, pelo poder da Tua eterna, santa, poderosa e maravilhosa palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Jesus, o Filho de Deus, quando estava na terra, todas as suas palavras e atitudes, gestos, eram os gestos como se o próprio Pai estivesse na terra. Porque Jesus, ele é a encarnação da palavra, ele é o verbo, ele é a palavra encarnada quando estava na terra. Então todas as suas atitudes, reações, ações, palavras, gestos são totalmente conforme a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Tudo que Jesus fez, diz a Bíblia no Evangelho de João, foi a vontade de seu Pai. Nada do que ele fez foi para se aparecer, ou para se mostrar, ou demonstrar. Ele mesmo disse: Eu não procuro a glória de vocês, mas busco a glória de meu Pai. Então todas as atitudes de Jesus, quando ele entra nas casas, nos montes, nos locais, todas as atitudes de Jesus representam as atitudes do próprio Pai. E aqui eu vejo na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, algo muito interessante. Jesus entrando no templo, Jesus entrando na igreja, entrando no meio de onde as pessoas adoravam, louvavam, buscavam a Deus. E algumas coisas ele fez, algumas coisas ele operou dentro da igreja, dentro do templo. E essa é a mensagem de Deus nessa noite. O tema é: quando Jesus entra no templo, quando Jesus entra na igreja. Diga para o seu irmão aí: quando Jesus entra no templo. Diz para ele: quando Jesus entra no templo. O que acontece quando ele entra no templo, irmãos? Aonde Jesus foi, aonde Jesus está, uma coisa é certa: não fica como está. Amém. Não fica. Se está em trevas, transforma-se em luz. Se está na imundícia, transforma-se em pureza. Se está impuro, se transforma em santidade. Se está em doença, se transforma em cura. Se está em lamentação, em luto, se transforma em ressurreição e louvor. Agora, se está em alegria por causa do pecado também, então se transforma em tristeza para arrependimento, porque a palavra dele vem para limpar e vem para purificar. A primeira coisa, irmãos, que Jesus faz quando ele entra no templo, ou quando ele entrou nesta leitura bíblica que fizemos, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Entrando Jesus no templo,
ele começou a purificar o templo. A primeira coisa que ele fez foi expulsar, botar para fora, literalmente, todos os que vendiam, e não somente os que vendiam, mas aqueles que compravam também, porque o pecado aqui não é somente de quem vende, mas é de quem compra. Por quê? Porque compactua com quem está vendendo a fé, vendendo dentro da casa de Deus, no pátio. Propriamente dito, irmãos, eles não estavam dentro do templo, eles estavam no pátio, mas Deus considerava o pátio da sua casa como a sua casa também, porque não é porque o quintal da casa do pastor José é o meu quintal, que significa que a casa não é minha, que significa que o meu vizinho pode ir lá e fazer o que ele quiser no meu quintal, porque aquele quintal, aquele pátio também é da minha casa. Então, no pátio da igreja, estavam fazendo comércio, estavam comprando, vendendo pombas para sacrifício, supostamente a Deus. Então, aparentemente o que eles estavam fazendo era bom. Por quê? Porque vendiam pombas para sacrifícios a Deus, vendiam pombas para sacrifício ao Senhor, vendiam pombas para que sacrificasse no templo de Deus. Mas, queridos, nem tudo que ao homem parece certo, nem tudo que ao coração do homem parece lícito diante de Deus e da sua palavra é correto e é certo. Nem tudo, irmãos, que acontece no templo, que as pessoas fazem no templo, significa que é do agrado, que é da vontade de Deus. Então, nós devemos estar muito atentos quanto a isso, porque muitos que estavam ali naquele templo estavam vendendo, comprando, estavam achando que estavam fazendo o que agradava a Deus, o que era do agrado de Deus. A questão aqui hoje é: será que no nosso tempo não fazem isso também? Será que no nosso tempo muitos pastores famosos, muitos pregadores, até mesmo aqui em São Manuel, muitos têm feito da fé o negócio, muitos têm feito da casa de Deus, que disse Jesus, é uma casa de oração, tem feito dela um covil de ladrões, porque Jesus só tem um nome para quem compra e vende dentro do templo ou na porta do templo: é ladrão. E segundo a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus, não terão parte diante de Deus. Ah, mas eu estou fazendo para sacrificar a Deus, para ajudar a obra de Deus. A mesma desculpa que eles usam hoje é a mesma desculpa que Saul usou há muito tempo atrás. Saul, quando estava vendendo, Saul quando estava... Oi? Água, está aqui. Saul quando estava vendendo, quando estava em guerra, ele então pega ovelhas que Deus tinha mandado ele não pegar. E o que aconteceu? Aconteceu que Samuel foi até Saul. Saul então chega até Samuel feliz e Samuel faz uma pergunta para Saul: Saul, o que é esse barulho de ovelhas que eu estou ouvindo aí? O que significa isso? Saul então, o jeitinho brasileiro, ele disse assim: olha, essas ovelhas eu poupei para sacrificar a Deus. Se fosse qualquer um de nós, ou qualquer um dos líderes atuais, eles poderiam dizer assim: olha, o que eu faço na igreja é para a obra de Deus. Eu vendo meus CDs, meus DVDs, eu vendo algumas coisas na porta da igreja, mas é para ajudar a obra de Deus. Então, eu falo para tais líderes e para você que está aqui, muitas das vezes já foi nesses lugares, a mesma coisa que Samuel falou para Saul: tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios e ofertas antes que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Se você abrir a sua Bíblia e ler Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, esse texto que lemos é a segunda purificação. Jesus já tinha ido antes, já tinha feito uma purificação, mas eles voltaram lá depois de tempos e começaram a fazer tudo errado de novo. Então esse texto está falando
da segunda purificação. A primeira, no Evangelho de João, diz que Jesus ele fez um chicote, um azorrague, e expulsou para fora todos os que compravam e vendiam. Então, como eu disse aos irmãos no começo dessa palavra, se Jesus era a representação da vontade de Deus na terra, a palavra encarnada, se ele abominou, se ele expulsou pessoas que faziam isso na casa de Deus, por que hoje os pastores, por que hoje os líderes acham que Jesus está aprovando essas coisas, se a própria palavra de Deus está reprovando? Reprovou em Samuel, reprovou nos evangelhos, reprovou através do apóstolo Paulo, quando ele disse que a piedade não pode ser fonte de lucro, reprovou quando Pedro disse que nos últimos dias as pessoas fariam negócio com a fé. Se a palavra de Deus reprova, se Jesus reprova, irmãos, é porque não é do agrado de Deus. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver. Esse é o problema da maioria. Mas quando Jesus entra no templo, a purificação, ele purifica, ele expulsa para fora tudo que não condiz com a palavra de Deus. Jesus expulsa os cambiadores, os ladrões da glória de Deus. Aqui, não somente vendedores, mas podemos aplicar essa palavra a todos aqueles que entram na igreja, sejam cantores, pregadores, que querem roubar a glória de Deus para si, que querem roubar o louvor que pertence a Deus para si. Então todos eles se tornam ladrões da glória de Deus, pois diz a Bíblia no profeta Isaías que a glória de Deus ele não divide com ninguém. Com ninguém. A glória é somente a Ele, o louvor é somente a Ele, o poder é somente Ele, e os templos evangélicos que há no Brasil e no mundo não foi feito para a glória de um líder, nem de um bispo, nem de um apóstolo. Foram feitos e estão ali para que o povo tenha um encontro com o Deus vivo, com Jesus Todo-Poderoso. Para isso existe igreja, para isso existe templo de Deus, onde as pessoas se reúnem para glorificar e exaltar o nome de Deus. Por isso, quando ele entra no templo, ele purifica. O templo também pode representar a minha e a sua vida. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa que Jesus quer fazer quando entrar em nossa vida é nos purificar. Não é nos colocar num púlpito para pregar, não é nos colocar num lugar para fazer alguma coisa, mas a primeira coisa que ele faz é purificação. Primeiro ele purifica, ele limpa, ele conserta, ele converte, para depois ele encher, para depois então o vaso ser usado nas mãos de Deus. Agora o que vemos acontecer é o contrário. Primeiro as pessoas querem ser usadas, para depois se consertar, para depois então buscar o poder de Deus. Não, primeiro ele purifica. É a ordem, irmãos. É a ordem das coisas. Primeira coisa que Jesus faz quando ele entra no templo, ele purifica. O mundo entrando na igreja. Hoje vemos baladas gospels para jovens. Vemos aí uma juventude que, se você olhar para a vestimenta deles, me perdoe a expressão, não tem nada de Cristo. Se parece com hip hop, com rap, com pagode, com rock, com jogador de futebol, imita funk, imita tantas tribos aí que há hoje, punk, skinhead, emo, imita tudo que não presta, mas imitar a Deus, imitar a Cristo, são poucos os que estão procurando imitar. Sabe tocar, sabe agradar, sabe mexer o corpo, mas se você mandar eles levantar a calça e mostrar o joelho, não tem calo no joelho, porque não ora. Se você citar passagens da Bíblia ou perguntar as doutrinas mais simples da Bíblia, não sabem falar. Por quê? Porque estão vivendo o movimento gospel, o movimento do mundo entrando dentro da igreja, irmãos, o movimento satânico se infiltrando na igreja. Meu Deus. Hoje não tem nada a ver. Eu posso fazer o que eu quero. Eu estou na graça. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvando todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Romanos, capítulo 7. Aleluia. Romanos, capítulo 7. A palavra de Deus nos fala algo muito interessante sobre a graça de Deus. Fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus. Vamos lá, Romanos 6, errei o capítulo 6, verso 15, diz assim. Vamos ler do versículo de número
11. Romanos 6:11 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitas pessoas dizem: estou na graça, faço o que quero. Então preste atenção no que Paulo diz, verso 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É uma pergunta que Paulo faz. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Queridos, isso aqui é muito profundo. Esse texto, a maioria dos pastores hoje brasileiros deveriam compreender que a graça de Deus, ela não veio para transformar a igreja numa bagunça. Ela não veio para nos trazer um novo evangelho, pois hoje vivemos numa época em que há evangelho para tudo que é gosto. Se você vai em São Paulo, lá a igreja para roqueiros, há evangelho para agradar roqueiros, com músicas pesadas de rock, com estilos de vestir de rock. Há tantos tipos de evangelho, evangelhos para homossexuais, uma palavra que Deus é amor, então não preciso abandonar a prática do homossexualismo, podem continuar como está. O evangelho light, o evangelho diet, o evangelho sujo, imundo e impuro, que somente está vendendo. Por quê? Por que prega esse evangelho? Porque vai encher a igreja, encher da igreja, vai encher de dízimo, vai encher de oferta, então fazem da casa de Deus, mais uma vez, comércio para a sua própria condenação. Paulo foi bem claro: estamos debaixo da graça, mas não devemos pecar, porque todos que pecam são escravos do pecado, ou seja, não foram libertos ainda. O pecado não pode ter domínio sobre você, sabe por quê? Porque você está debaixo da graça de Jesus. A graça dele te basta, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza para fazer você vencer o pecado, vencer a tentação, vencer todas as obras satânicas e imundas. Jesus purificou o templo de tantas e tantas coisas que os homens faziam. E é necessário no nosso século uma purificação no templo também, pois há muita brincadeira, há muita profetada, há muito revelamento, há muito movimento que não é de Deus. Vemos pessoas que pulam, gritam, plantam bananeira, mas não tem uma vida santa, não tem uma vida de oração, não leem a Bíblia. Essas pessoas, me desculpe falar também, não estão manifestando o Espírito Santo, não. Estão manifestando qualquer tipo de espírito por aí, seja demônio ou seja carne somente, mas não é o Espírito Santo. E por que então, pregador, elas pulam, elas gritam, elas fazem tantas coisas? Porque estão enganando a si próprias e a outras pessoas. Não tem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo só vem através da purificação, através da pureza, pois Paulo disse que aquele que purificar a si mesmo será um vaso de honra nas mãos de Deus. Purificação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vemos hoje um movimento de shows evangélicos, mais um comércio na causa de Deus. Aquilo é para glorificar cantores, não é para glorificar Deus. Você vai lá, não há nenhum jovem se convertendo. Há somente pula, as menininhas sobem no cangote dos homens e pulam e colocam faixa que amam Jesus, que são loucos por Jesus. Mas você vai ver a vida desses jovens na escola, a vida desses jovens no trabalho, a vida desses jovens com seus pais é totalmente um mau testemunho, um escândalo para Deus, um escândalo para a igreja, um escândalo para a sociedade. Por quê? Porque estão comercializando a fé. É necessário uma purificação. Por que então o comércio? Porque agrada. Por que então o evangelho faz? Porque enche a igreja. Por que então eu quero ver a igreja cheia? Porque a igreja estando cheia, eu vou ter mais pessoas para colaborar. Visão
Esta é a ótica da maioria dos líderes evangélicos atuais. Líderes que brigam entre si na TV, que brigam entre si pelo poder, pelas ovelhas como se fosse gado, para pegar suas lãs. Por quê? Porque estão fazendo do nome de Deus um comércio. Como diz a palavra de Deus, em 2 Pedro, 3º capítulo, leia aí na sua Bíblia, e você vai ver que eu não estou inventando nada da minha cabeça. 2 Pedro, capítulo 2, diz assim, versículo 2, vamos ler o primeiro, 2 Pedro 2, verso 1, olha lá. Também houve entre o povo falsos profetas, anote bem o que eu estou falando, falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, pessoas inteligentíssimas, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou a sua libertinagem, converterão a graça de Deus numa libertinagem imoral para o pecado, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, como acontece hoje. Muitos não querem a igreja por causa dos escândalos desses evangélicos, desses crentes que não se convertem, que não têm uma vida santa, mas são escândalo. A Bíblia já está falando que isso iria acontecer. E por avareza farão de vós, igreja, um negócio rico, rentável, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cabeças de escuridão, ficando reservados ao juízo. Se você quiser, continue lendo na sua casa. Não é coisa da minha cabeça. É Bíblia. Isso está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo em muitos lugares. Muitos não conseguem enxergar, pastor José. Muitos não conseguem enxergar que o tempo do fim está próximo. Que a impureza, a apostasia, a rebeldia, a desobediência, a prostituição, a libertinagem, o mundanismo, a heresia, o fanatismo, o legalismo, entrou sorrateiramente heresias de perdição no meio da casa de Deus. Tudo isso para quê? Para que se manifeste quem é falso e quem é verdadeiro. Paulo disse em 1 Coríntios, porque até importa que entre vós haja heresias, para que os sinceros se manifestem. Então, meus irmãos, tudo isso está acontecendo no templo, tudo isso está acontecendo, mas Jesus está aqui nessa noite para nos purificar. Segunda coisa que Jesus faz no templo, a minha casa é chamada casa de oração. Oração. Ser cristão, irmão, não é mágica. Não pense você, eu não sou enganador. Nós não somos enganadores, pregamos o Evangelho. Amém. O Evangelho simples e sincero. Já tem mais de 8 a 10 anos orando oração no monte. E a pregação não mudou, é a mesma. Se você quer ser abençoado por Deus, tenha a vida de oração. Não pense você que é vir num culto aqui e eu colocar a mão na sua cabeça, ou o pastor colocar, que miraculosamente toda a sua vida vai mudar. Não. Talvez algumas bênçãos você pode até receber pela minha intercessão e intercessão do pastor, mas isso não é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que você deve orar, que você deve pedir, clamar, bater, então a porta se abrirá, então você encontrará. Porque a casa de Deus é chamada a casa de oração. Eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade na minha família, no meu trabalho, eu estou doente, eu estou fraco, então aonde eu devo ir? A casa de Deus, meu irmão, minha irmã, porque lá é a casa de oração, aonde você terá um encontro com Deus Todo-Poderoso. Você não vai falar para a parede, não vai falar sozinho, nem para o pastor também, mas você vai falar diretamente com o Todo-Poderoso, com Deus Criador dos céus e da terra, com Deus que tudo pode, com Deus que tudo faz. A casa de Deus é chamada a casa de oração. Então ore, meu irmão, ore no seu trabalho, ore enquanto anda, ore enquanto no pensamento, ore deitado, ore de joelho, ore em todo momento sem cessar, porque é assim que Deus quer da nossa vida. Aleluia. Eu quero ser abençoado por Deus, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então ora, geme, chora, clama, porque Jesus, quando ele entra no templo, ele não está somente olhando para as coisas erradas. Jesus, quando ele entra no templo, ele está de olho
em quem está orando, de olho em quem está buscando, de olho em quem está clamando a Deus. Nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos buscar, nós devemos suplicar, nós devemos invocar o nome do Senhor. Se você quer ser abençoado por Deus, você deve orar. Meu Deus. Você tem orado? Olha aqui para mim, você tem orado? Você tem orado de verdade? Ou você tem se lembrado de Deus somente no culto? Você tem clamado a Deus? A casa de Deus é uma casa de oração. Você não viu Jesus falando aqui que a casa de Deus é uma casa de barganha. Você não viu aqui Jesus falando que a casa de Deus é um banco, é um supermercado. Mas a casa de Deus é uma casa de oração. Jesus sempre priorizou a oração no seu ministério, na sua vida com Deus. Ele sempre orou, esteve em oração, foi para a cruz, orou antes de ir para a cruz. Na cruz também ele orou. E antes de expirar, ele também orou entregando o seu espírito ao Pai. Ele orou sempre, ele clamou sempre. Ele nos deu exemplo para que assim como ele fez, devemos nós fazer também. Você tem orado? Quantas e quantas tentações você tem caído? Por quê? Pela falta de oração. O que a Bíblia diz? Jesus foi no Getsemane, ele orou, então ele ora para os discípulos estão dormindo, ele diz uma palavra: por que vocês não vigiaste 1 hora comigo em oração? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Aí é a raiz do problema, irmãos. Não é que a palavra de Deus tenha faltado, tenha falhado. É a falta talvez da oração, da prática da mesma, da prática da oração. Porque se eu não orar, se eu não vigiar, eu vou cair em tentação. E nas menores tentações, nos menores laços, nos menores sofismas, pensamentos e filosofias do diabo na minha mente, ou palavra das pessoas, ou conselho dos ímpios, se eu não tiver uma vida de oração, eu vou fazer aliança com quem não deve ser feito aliança. Eu vou sair da direção de Deus, eu vou sair do plano de Deus e vou quebrar a minha cara. Vou cair em tentações, por quê? Porque não estou orando, minha carne vai prevalecer, meu espírito vai estar fraco. Mas se eu estiver orando, buscando, fazendo a vontade de Deus, então meu espírito será forte e a carne será crucificada, para podermos dizer como Paulo: não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Por que Cristo viveu em Paulo? Porque Paulo orava. E quando ele orava, a carne dele morria, então o espírito prevalecia, então Cristo nele habitava, vivia e demonstrava o seu poder através daquele vaso de barro. Ore. Se você quer matar sua carne, a tentação, os vícios, ore, clame, até que a sua carne diminua e o poder de Deus em sua vida cresça. Ore. O que mais Jesus faz no templo? Ele ensina. O que ele ensina? A palavra de Deus. Quando Jesus entrava no templo, ele ensinava, ele pregava, ele ensinava. Tanto que ele ensinou aqui para eles que a casa de Deus não é para ser comércio, mas é para orar. Jesus então dava prioridade ao ensino da palavra de Deus. E vivemos hoje numa época, irmãos, que as pessoas dão prioridade para tudo. Pode perceber, para tudo. Dão prioridade para a família, dão prioridade para o trabalho, dão prioridade para a televisão, para o seu entretenimento, para o seu prazer, divertimento. Dão prioridade nos cultos também, talvez para mais louvor. Dão prioridade para congressos. Dão prioridade para profecias e revelações que têm mais autoridade do que a palavra de Deus escrita, pregada e ensinada. Dão crédito para tudo quanto é tipo de besteira, dente de ouro, pozinho de ouro na mão, e para tantas e tantos movimentos aí que estão acontecendo numa avalanche avassaladora no meio cristão, mas não dão prioridade para a palavra. É verdade. Eu prefiro ficar com Jesus, irmão. Seguir o exemplo dele. O exemplo de Jesus era esse, era a palavra, era a pregação do Evangelho, era a proclamação da palavra de Deus escrita, era falar das palavras de Deus às pessoas. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer ser abençoado por Deus? Quer ser próspero diante de Deus? Quer ser mais que vencedor? Quer que Deus abençoe tua casa, abençoe você, teu ministério, teu casamento, tua vida, no teu trabalho? Então,
Ame a palavra de Deus, coloque ela em prática, guarde ela em teu coração, esconda ela, se alimente dela. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os caminhos. A palavra de Deus eu escondi no meu coração, disse Davi, para não pecar contra ti. Ame a palavra de Deus nessa noite. Peça para Deus aí um amor pela palavra de Deus, um amor especial, o mesmo zelo que Jesus tinha pela palavra. Por que Jesus fez isso no templo? Para cumprir o que estava escrito em Salmos. O zelo da tua casa me consumiu. Ele foi consumido quando ele viu aquele povo fazendo comércio na casa de Deus. Então a Bíblia diz que ele cirou. O zelo da casa de Deus, o cuidado que ele tinha para com as coisas de Deus, o consumiu. E foi tão forte que ele não conseguiu ficar calado nem ser omisso. Mas ele se levantou, expulsou todos eles para fora, porque quem conhece a palavra de Deus, não é omisso, não é covarde, não é frouxo, ele é forte em Deus para falar o que Deus manda e não o que o povo quer ouvir. Hoje você é frouxo, é omisso ou é corajoso? Quem conhece a palavra, quem tem convicção nela, não fica no meio termo. Ou prega que homossexualismo é pecado, ou defende. Não tem meio termo com Deus. Ou prega que idolatria é pecado, ou não prega que idolatria não é pecado. Porque quem conhece a palavra de Deus não é omisso, não omite, não negligencia, porque conhece a palavra de Deus. Então, não negligencie a palavra de Deus na sua vida. O que mais Jesus faz quando entra na igreja? Olha lá, versículo 14. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e curou-os. Jesus curou o cego Bartimeu, Jesus curou em João 9 o cego de nascença. Alguns que falam o nome, mas João disse que ele fez muitas coisas. E se fosse escrever nos livros o que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Quantos cegos, quantos coxos, quantos surdos, quantos aleijados, quantos mudos, leprosos, prostitutas, ladrões, publicanos, mortos, voltaram à vida, porque em Cristo havia cura, havia libertação. E quando ele entra no templo, irmãos, não é somente para ver as coisas erradas, purificar, mas é para ver só um pouco. Olha só que importante é isso, irmão. Por isso que é importante você ser purificado hoje. Meu Deus! Porque quando houve a purificação, então Jesus pôde atuar livremente naquele lugar. Não houve nenhum obstáculo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 59, o pecado separa-nos de Deus, para que a mão dele nos abençoe e para que os ouvidos dele não nos ouçam. É o pecado que separa. Quando o pecado então é tirado, a imundícia é tirada, o mundanismo é tirado da igreja, então começa a ter batismo com o Espírito Santo, começa a ter cura, começa a ter milagre, começa a ter libertação, começa a ter conversão genuína, não emoção somente, não filhos da carne somente, com métodos carnais, mas começa a ter homens e mulheres nascidos de novo para fazer a vontade de Deus. Cego começa a enxergar, pessoas começam a ser curadas de diabetes, de câncer, de todos os tipos de moléstia, porque é isso que Deus faz, irmãos, com a purificação. Aleluia! Deus está te exortando hoje a ser purificado hoje. Deus está te exortando hoje a ser mais santo, a buscar mais. Josué disse no seu livro: santificai-vos hoje, povo de Israel, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, igreja, santifique-se hoje, porque vocês verão amanhã o que as maravilhas de Deus fará na sua vida. Você verá a mão de Deus agindo em teu favor como você nunca viu antes. Você verá Deus respondendo as suas orações, Deus salvando a sua família, Deus curando, Deus te usando para ganhar almas. Quando houver purificação, então você vai ver a atuação poderosa de Deus na sua vida. Purifica-se nesta noite. Que homem pode dizer: sou puro, estou limpo diante da tua presença? Somente aquele que confessa, aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, aquele que é purificado pelo sangue do Senhor Jesus, então pode dizer: eu estou liberto. João capítulo 8 diz, verso 32: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ser liberto desse medo, medo da morte? Conheça a verdade hoje, da salvação. Conheça hoje a verdade daquele que lhe dá segurança da vida eterna. E você não vai temer a morte. Você não vai temer. Muitos me dizem: você não tem medo de ser processado, tem medo de ser preso,
Tem medo de ser morto? Eu não tenho. Não tenho medo nenhum. Eu prefiro ir para a cadeia pregando a palavra de Deus, a verdade. Mesmo que ela doa em muitos idólatras, em muitos homossexuais, em muitos pastores corruptos, do que ir para o inferno agradando esse mundo que jaz no maligno. Eu prefiro pregar a verdade de Deus. Eu prefiro pregar. Eu sigo aquele conselho que Jesus disse aos apóstolos, pastor. Não temeis aos homens que matam o corpo e depois não podem fazer nada mais. Mas temam a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse vos digo, vocês devem temer. Quem você teme hoje? A morte? É o homem? É o que as pessoas vão dizer de você quando você servir mais a Deus? Quem você tem temido hoje é sinal que você tem sido servo dele hoje. Não tema a morte, não tema nada. Tema somente a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tema a Deus hoje, irmãos. Tema a Deus hoje, irmãos. Seja liberto hoje do medo. Medo de ficar sozinho em casa, medo de ser assaltado, medo da morte, essa tristeza, essa angústia, essa solidão, essa opressão maligna. Se o Filho vos libertar hoje, verdadeiramente sereis livres. Esse medo, esse pânico, essa angústia, que você não sabe nem de onde vem, tanta angústia, tristeza, falta de vontade de orar, preguiça, medo. Quer ser liberto hoje? Quando Jesus ele entra no templo, ele liberta. Não somente cegos ou coxos, mas ele liberta por dentro também. Liberta pessoas que por dentro estão magoadas, estão com orgulho, com a inveja e com tantas e tantas coisas que são opressão maligna, sentimentos malignos. Mas quando nós damos lugar a Deus, a palavra de Deus, então a Bíblia diz que há libertação, há cura e há milagres. A palavra de Deus diz também louvor. A palavra de Deus diz. Meu Deus, que eu fiz para minha mãe. Então você perdoado, né? Tá. Vai lá agora sentar, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra no templo, então quando os milagres acontecem, mais uma coisa aconteceu. A Bíblia diz que os meninos começaram a louvar a Deus e diziam assim: Hosana ao filho de Davi. E que eu acho interessante aqui, os fariseus se indignaram com louvor, os principais sacerdotes, e disseram para Jesus: olha, Jesus, o senhor não vê que aquelas crianças estão dizendo, estão incomodando, estão fazendo barulho na igreja, estão incomodando. Jesus deu uma ripada neles, mais uma, já tinha dado uma do comércio na igreja, agora dá mais uma. Ele disse assim: vocês nunca leram na Bíblia? Vocês são sacerdote, conhecem a lei? Será que vocês nunca leram na Escritura? Então vou lembrar vocês: pela boca dos meninos, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Mais uma coisa que acontece quando Cristo está na igreja: o nome dele é adorado, o nome dele é glorificado. Não é o nome de Anás, não é o nome de Caifás, não é o nome de Pedro nem de Paulo que é louvado. Mas quando Jesus entra no templo, entra em nossa vida, quem tem que ser glorificado e quem vai ser glorificado é o nome do Salvador, é o nome do Senhor. Pois a Bíblia diz: todo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Quando ele entra no templo, então há louvor, há alegria. Como que eu devo estar na igreja? Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com louvores. Entrai por suas portas com ações de graça. Sabei que foi ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Então, quando Jesus entra no templo, irmãos, então nós passamos a louvar e exaltar o nome do Senhor. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para encerrar para os irmãos. Jesus fica fora da igreja, do templo? Quem acha que fica, levanta a mão. Quem acha que não fica, fica com a mão abaixada. Quem acha que Jesus fica fora do templo, levanta a mão. Será que ele fica mesmo? A Bíblia diz de uma igreja que ele ficou fora. Os irmãos conhecem ou não? Uma igreja que expulsou o dono dela. Vamos ver? Esse versículo muitos usam para evangelizar. Mas se você ler o texto mesmo, Jesus não está falando isso para evangelizar ninguém. Ele está falando isso para o pastor de uma igreja inteira.
Olha só. Apocalipse, 3º capítulo, verso 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a 7ª carta de Apocalipse, a 7ª carta para a igreja de Laodiceia. Jesus estava para fora daquela igreja. Por quê? Porque tudo que eu disse para os irmãos aqui hoje, por causa do dinheiro, do comércio, do que está acontecendo aí, fora, do que os irmãos presenciam e vê na televisão e na mídia. Pessoas que só buscam a riqueza, a prosperidade e o dinheiro, e se esquecem do principal, se esquecem das coisas mais importantes, do reino de Deus e da sua justiça. Então, fazendo assim, Jesus fica para fora, batendo na porta da igreja. Por quê? Porque Jesus não obriga ninguém a servi-lo, irmãos. É uma coisa que os crentes têm que aprender. Jesus não obriga ninguém a amá-lo, ninguém a respeitá-lo, ninguém a orar, ninguém tem uma vida de oração ou ser um homem de Deus. Você é se você quiser, se você buscar. Senão você fica o resto da sua vida no lugar que você está, não tendo nenhum crescimento espiritual. Jesus disse assim: se alguém quer me seguir, me sirva, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser, ele não disse: olha, pastor José, você tem que me seguir, Roberto, você tem que me seguir, você tem que negar a si mesmo. Não, ele disse assim, ó: se alguém quiser, se alguém tomar uma decisão de querer me seguir, então, se quiser mesmo, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Não é obrigatório, é uma decisão. E infelizmente essa igreja tomou a decisão errada. Eles colocaram Jesus para fora da igreja, colocaram Jesus para fora do templo. Será que você hoje, irmão, colocou Jesus para fora da sua vida? Com as suas mágoas, com as suas iras? Ah, misericórdia, irmão, olha o que você está falando. A Bíblia diz, irmãos, muitos não prestam atenção: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para a redenção da vossa alma. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 5: ou cuidai que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo disse para a igreja: não extingueis, não apagueis o Espírito das vossas vidas, a presença de Deus. Lá na lei dizia: sem lenha o fogo se apaga, e o fogo deve arder continuamente no altar e não se apagar. Então como que eu faço para que Jesus esteja no meu tempo? Bota a lenha, bota mais oração aí, vem mais nos cultos, vem mais buscar a palavra, leia mais a Bíblia, coloca mais lenha no teu altar. Então grande será o fogo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo ardendo em seu coração, ardendo em sua vida. Do contrário, se você entristecer Deus, o Espírito de Deus, então você será deixado para trás. E eu vou usar aqui várias pessoas da Bíblia rapidamente para você perceber. Sansão perdeu a presença de Deus. Por que perdeu? Porque pecou, brincou, perdeu a presença de Deus. Saul perdeu a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque brincou com as coisas de Deus, desobedeceu, se tornou covil de demônios. Pessoas no Novo Testamento que perderam a graça de Deus. Demas, a Bíblia diz que Demas abandonou Paulo porque amou o mundo. Ele abandonou Paulo, então ele perdeu a essência, perdeu a presença de Deus. E tantos outros que perderam o que Deus tinha para a vida deles, o caminho de vitória, o caminho de vida com abundância, o caminho de pérolas, de alegria, de glória do Evangelho, perderam porque amaram o mundo, porque desanimaram, porque entristeceram o Espírito Santo. Então eu te dou um conselho hoje: pode entristecer todo mundo na sua vida, mas não entristeça o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque ele estando feliz com você é o mais importante, mesmo que o mundo inteiro te odeie ou esteja triste com você. O Espírito Santo estando feliz com você, alegre com você, é a melhor coisa que você pode ter nesse mundo, nessa terra. É a comunhão com Deus, é bater os joelhos no chão e sentir a paz e a comunhão com o Pai Celestial. Por quê? Porque ela só vem através do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que coloca em nosso coração a certeza e a convicção de que somos filhos de Deus. É Ele que coloca. Não pense que é porque você tem muita fé, não. Quando você dobra o joelho, sente aquela convicção de chamar Deus de Pai, de buscar a Deus, sentir a presença de Deus, ter autoridade para expulsar demônios. Não pense que você é bom, não. É porque o Espírito de Deus está te revestindo, está te dando força, está te dando graça. Porque o dia que Ele sair, irmãos, a nossa força se vai. Sansão fazia maravilhas, irmãos. Matava milhares.
mas quando o Espírito saiu dele, simples cordas o amarraram, e seus inimigos foram. E um dos versículos mais tristes da Bíblia diz assim: ele não sabia que o Espírito Santo tinha se ausentado dele. Então ele pensa, e ele até diz: eu vou me levantar e vou me livrar dos filisteus como eu já fiz outra hora. Mas não sabia ele que Deus tinha se afastado dele. Uma vez o profeta disse para o rei de Israel: chegai-vos a Deus, enquanto vocês estiverem com Deus, Ele estará com vocês, mas o dia que vocês o deixarem, Ele vos deixará também. Então não deixe o teu Deus, chegue-se ao teu Deus, chegue-se ao Senhor, não coloque Jesus para fora da sua vida por causa da impureza, não. Deixa Ele te purificar. É melhor você ser purificado por Ele, repreendido por Ele, quebrado por Ele, para ser um vaso de honra, do que deixar Ele para fora da sua vida, deixar Ele para fora do seu coração. Então Ele vai ficar na porta, batendo. Quantas pessoas você conhece hoje, irmão, que Jesus está batendo na porta? Quantas pessoas na tua casa Jesus está batendo na porta, mas aquele coração não quer abrir? Meu Deus! Aquele coração parece que está fechado com cadeado, está fechado com 7 chaves, está fechado com a incredulidade, está fechado com o amor ao mundo, está fechado com o amor ao presente século. Mas Deus tem poder hoje, irmãos, para quebrar cadeados. Aleluia. Deus tem poder hoje para libertar, para através da sua oração influenciar e tocar no coração. Porque isso Ele faz. Ele não vai forçar ninguém a se converter, mas para tocar lá no íntimo, lá no âmago da pessoa, Ele tem poder para fazer isso aí, para quebrantar aquela pessoa, para que ela se decida e se quebrante diante de Deus, então se converta ao Todo-Poderoso. Estou à porta e bato, igreja. Se alguém ouvir a minha voz nessa noite, entrarei em sua casa, tirei uma intimidade com você, cearei com você, você sentará na mesa comigo, você não mendigará mais o pão, não mendigará mais as migalhas do cachorrinho, mas você vai sentar na mesa comigo, o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Então você vai desfrutar de uma vida a qual você nunca desfrutou, de uma comunhão, de uma paz, de um amor que você nunca desfrutou. Meu servo e minha serva, senta na mesa comigo nessa noite. Eu estou lhe convidando, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu remover as suas mágoas, deixa eu remover da sua vida o orgulho, deixa eu remover da sua vida a preguiça, deixa eu remover do seu mundo tudo que não presta, para que eu possa ter comunhão com você nesta noite. Vamos se colocar em pé. Aqui encerra as palavras de Deus para você nesta noite. Deus tem algo poderoso para você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para glorificar, exaltar, bendizer, enaltecer o Teu nome. O tema da mensagem hoje foi muito forte. Quando Jesus entra no templo, Ele purifica, Ele cura, Ele liberta, Ele ensina que devemos orar, Ele ensina as palavras de Deus. Então acontece um louvor a Deus. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, Pai, alcança cada vida que está aqui, e que cada um de nós possamos refletir, e possamos deixar o Senhor habitar no nosso vaso de barro, Senhor, para que o Senhor possa manifestar Tua glória, o Teu poder. Liberta-nos hoje do medo, da covardia, da indiferença, para que possamos Te servir, Te amar e Te adorar. Eu peço isso, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, amém, irmãos?